Setor de serviços recua em fevereiro e registra a segunda queda consecutiva. E você vai ver também. Governo federal libera mais recursos para Petrópolis, cidade devastada pelas chuvas. Nível dos principais reservatórios do país é o maior para a época em 10 anos. Ataque a tiros em estação de metrô de Nova York deixa feridos. Inflação dispara nos Estados Unidos e atinge a maior taxa dos últimos 40 anos. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o setor de serviços recuou novamente em fevereiro. Essa é a segunda queda seguida do segmento. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O recuo no setor de serviços no mês de fevereiro foi de 0,2%. As perdas nos 2 primeiros meses do ano somam 1,3%, segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo assim, o segmento ainda está acima do nível pré-pandemia, ou seja, está 5,4% acima do nível de fevereiro de 2020, que foi o último mês sem as medidas restritivas adotadas para conter o avanço da Covid-19. Das 5 atividades investigadas, 2 foram decisivas para esse novo resultado negativo em fevereiro. A primeira delas foi o Serviço de Informação e Comunicação, que caiu 1,2% no mês, e o ramo de outros serviços, que caiu 0,9%. No ano passado, o avanço do setor de serviços e da indústria contribuiu para o crescimento de 4,6% da economia brasileira. E é importante lembrar que o setor de serviços representa 70% do Produto Interno Bruto brasileiro. E os lançamentos de imóveis no país somaram 57 mil unidades no último trimestre, uma alta de 42% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Nos últimos 12 meses, encerrados em janeiro, a alta de 30%, com um total de 160 mil imóveis novos. Foram vendidas mais de 33 mil unidades no último trimestre imóvel, o que representa um recuo de 7% em relação ao volume comercializado no mesmo período anterior. No acumulado nos últimos 12 meses, foram comercializadas cerca de 144 mil unidades, crescimento de 3,7%. No segmento residencial, foram lançadas pouco mais de 30.500 unidades do programa Casa Verde Amarela durante o último trimestre imóvel, o que representa um recuo de 5,3% em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior. Os lançamentos ultrapassaram a marca de 92 mil no acumulado dos últimos 12 meses, o que corresponde a uma queda de 11,1%. A pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Abrainc, apontou que as vendas associadas ao Casa Verde Amarela recuaram 18,7% no último trimestre imóvel, num total de cerca de 24 mil unidades. De forma contrária aos resultados do segmento mais popular do mercado doméstico, o número de imóveis de médio e alto padrão lançados no último trimestre imóvel representou uma elevação de 235,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior, ultrapassando a barreira das 26 mil unidades. Esta marca contribuiu para uma alta de 250,5% no acumulado dos últimos 12 meses. Foram vendidas cerca de 8.800 unidades no trimestre imóvel, o que representa alta de 46,4% em relação ao mesmo período de 2021, e 29 mil unidades nos últimos 12 meses, crescimento de 26,8%. O governo federal liberou mais R$1,5 milhão para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que foi atingida pelas fortes chuvas. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de R$1,5 milhão para ações de defesa civil em Petrópolis. Foram publicadas 2 portarias no Diário Oficial da União.
uma com liberação de R$ 1.185.000 e outra com R$ 319 mil. A cidade de Paraty também foi beneficiada com repasse de R$ 563 mil para a recuperação de vias públicas. Em Paraty, as chuvas provocaram um deslizamento de terra que levou à morte 7 pessoas de uma mesma família. Com mais esse valor, no total, Paraty recebeu quase R$ 2,5 milhões de repasses federais. Já a cidade de Petrópolis passou pela maior tragédia da história em fevereiro deste ano, com chuvas que deixaram 241 vítimas fatais e 3 desaparecidos. Os temporais provocaram mais de 7.500 deslizamentos de terra. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, ainda há 173 pessoas em abrigos municipais. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Regional, com os novos recursos, o volume total de repasses federais a Petrópolis soma cerca de 8 milhões e 200 mil desde fevereiro. E a poucos dias do fim do período chuvoso, o nível dos principais reservatórios do país é o maior para a época em 10 anos. No ano passado, os reservatórios chegaram a ficar com a metade da água que tem agora. As fortes chuvas dos últimos meses provocaram uma virada histórica e o nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste chegou a 65%. Desde 2012, a região responsável por 70% da energia gerada no país não alcançava um patamar tão elevado nessa época. A mudança representa um grande alívio após a maior seca em 90 anos. Um ano atrás, esses reservatórios tinham cerca da metade da água que tem agora. As regiões Norte e Nordeste também acumulam o maior volume de água em uma década, chegando perto de 100% da capacidade. E até o Sul, que sofria com a estiagem, passou de 50%. Esses dados fizeram o Operador Nacional do Sistema prever um ano sem crise de energia. O cenário desta segunda região é muito diferente do registrado em agosto de 2021, quando o país enfrentava uma crise hídrica. Por causa da seca, o governo teve que contratar mais usinas térmicas que chegaram a representar quase 1/3 da geração em todo o sistema. E o Comitê de Pessoas da Petrobras considerou que José Mauro Ferreira Coelho preenche todos os requisitos para ocupar a presidência da empresa. O grupo se reuniu ontem e avaliou que não há nada que impeça a eleição de Coelho na Assembleia Geral Ordinária da empresa, que está prevista para esta quarta-feira. Depois de eleito, José Mauro Coelho ainda terá seu nome submetido ao Conselho de Administração da empresa, onde precisará ser aprovado. José Mauro Ferreira Coelho foi indicado para a presidência da Petrobras na última semana, depois que Adriano Pires, inicialmente nomeado para substituir Joaquim Luna e Silva, ter desistido do cargo. E com a inflação em nível recorde, a intenção de compra dos brasileiros na Páscoa caiu mais de 6% este ano em relação a 2021. Pelo menos é o que diz uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado do Consumo, o IBEVAR. Mais informações com o nosso repórter Almeida Júnior. Segundo a pesquisa do IBEVAR, a queda é de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa, além da inflação, o fim do auxílio emergencial contribuiu para essa queda. Outro fator é que os consumidores, para não passarem a Páscoa deste ano em branco, estão buscando outras alternativas, como, por exemplo, a compra de produtos caseiros. E falando sobre coronavírus, 2 meses e meio após a Anvisa regulamentar o uso do autoteste de Covid no país, 21 produtos tiveram seus pedidos de registro aprovados pelo órgão. Outros 29 foram rejeitados de um total de 109 solicitações feitas até o momento. A agência lembra que o autoteste não poderá servir como atestado médico. Em caso de resultado positivo, a recomendação é procurar uma unidade de saúde. E veja a seguir: ataque a tiros em estação de metrô de Nova York deixa feridos. E ainda, Abril Laranja, mês da prevenção contra a crueldade animal.
Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 42 minutos, e a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo aprovou há pouco o pedido de cassação do mandato do deputado Arthur Duval, do União Brasil, por quebra de decoro parlamentar. Os 9 membros do Conselho acataram o parecer do relator delegado Olim, do PP. O processo seguirá agora para votação em plenário em forma de projeto de lei. A perda de mandato só ocorrerá de fato se a maioria dos 94 deputados estaduais votarem a favor do projeto. O processo contra o deputado foi aberto após áudios machistas sobre refugiadas ucranianas terem vazado no início de março durante a viagem para a suposta ajuda humanitária ao país. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira do estado do Rio com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. A terça-feira no estado do Rio de Janeiro esteve focada na cidade de Niterói, onde acontece o julgamento da morte do pastor Anderson do Carmo, então marido da ex-deputada federal Flor de Lis. A Justiça realiza o júri popular do homicídio do pastor Anderson do Carmo, morto em 2019. Nesta audiência, são julgados 3 filhos da ex-deputada federal Flor de Lis, sendo um biológico e 2 afetivos, além de um PM. Antes do início do julgamento, houve um bate-boca envolvendo Janira Rocha, advogada da Flor de Lis, e a acusação. Os crimes que estão sendo julgados são homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso, associação criminosa armada e falsidade ideológica. Em novembro de 2021, 2 filhos de Flor de Lis foram condenados pela morte do pastor. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, foi condenado a 33 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada. E Lucas César dos Santos de Souza, apontado por comprar a arma do crime, foi condenado a 7 anos e meio por homicídio triplamente qualificado. A pena dele foi reduzida por ter colaborado com as investigações. Flor de Lis foi presa em agosto de 2021, 48 horas após ter tido o mandato cassado e sempre negou participação no crime. Em um vídeo, ela se declara inocente. Devido ao grande número de réus, a sessão precisou ser desmembrada. No dia 9 de maio, a segunda sessão do júri, Flor de Lis será julgada e, com ela, a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues, a neta Rayane dos Santos Oliveira e a filha afetiva Marzi Teixeira da Silva. Agora, outro caso de terror. Uma família foi vítima de assalto no bairro da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. A família de Essi Coutinho, de 72 anos, voltava de um aniversário em Cabo Frio, na região dos Lagos, por volta das 8h30 da noite, quando parou em um sinal na altura do Fórum da Pavuna, zona norte do Rio. Carona da moto apontou uma arma para o motorista de 48 anos. Contudo, Dona Essi não conseguiu se soltar do cinto de segurança. A idosa foi levada pelo assaltante pendurada para fora do veículo, com as costas batendo no asfalto, por 3 quarteirões e, desde então, ela está internada no Hospital Getúlio Vargas. A Polícia Civil informou que um dos autores do roubo já foi identificado e as buscas para localizar os outros já começaram. Juliana, outra fatalidade na cidade do Rio. Voltamos com você. Anderson, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite. E olha só, o dólar operou em baixa novamente nesta terça-feira, após os investidores avaliarem os dados da inflação norte-americana, que vieram acima do esperado em março e podem intensificar a pressão por aumentos dos juros nos Estados Unidos. A moeda fechou em queda de 0,28%, cotada a R$ 4,67 na venda.
E a inflação dos Estados Unidos subiu para 8,5% nos 12 meses encerrados em março, a maior taxa dos últimos 40 anos. Entre os motivos estão as altas recordes dos preços de combustíveis, vindas do choque de oferta com a guerra na Ucrânia. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo bruto do mundo. Como parte de uma série de sanções contra Moscou em retaliação à guerra, os Estados Unidos proibiram importações de petróleo russo, gás natural e carvão, provocando um choque no preço dos combustíveis. A gasolina foi responsável por quase metade da inflação americana. O aumento foi de 8,3%. O custo da energia também subiu 11%. Os alimentos ficaram mais caros em março, ainda que em um patamar menor, uma alta de 1%. Os preços em geral no último mês subiram 1,2%, maior alta mensal desde 2005. E ainda nos Estados Unidos, moradores do Brooklyn foram surpreendidos na manhã de hoje com um tiroteio em uma estação do metrô do bairro, um dos mais famosos de Nova York. De acordo com autoridades, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas no episódio e 10 foram baleadas. Dentre elas, 5 estão em estado crítico, segundo os bombeiros. O autor dos disparos ainda está foragido. Centenas de policiais atenderam ao chamado em plena hora do rush. Fotos e vídeos postados nas redes sociais mostram poças de sangue e pessoas deitadas no chão de um vagão. Quero começar garantindo ao público que não há explosivos conhecidos nos trens do metrô e este caso não está sendo investigado como um ato de terrorismo neste momento. Queremos também informar que, ainda que tenha sido um incidente violento, não temos feridos com risco de morte como resultado deste caso. Veículos de imprensa reportaram que o homem com uma máscara de gás e um jaleco laranja pode ter lançado uma lata de fumaça na plataforma do metrô para distrair as pessoas na hora de maior movimento. Tiroteios em massa acontecem com relativa frequência nos Estados Unidos, onde as armas de fogo causam 40 mil mortes por ano. O incidente acontece um dia depois do presidente Joe Biden anunciar novas medidas para o controle de armas, especialmente em relação às armas fantasmas, difíceis de serem rastreadas, já que podem ser montadas em casa. E falando sobre a guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou ao parlamento da Lituânia por videoconferência nesta terça-feira. O chefe de Estado voltou a denunciar crimes de guerra cometidos pelo exército russo em seu país. Zelensky disse que as autoridades ucranianas estão coletando provas de possíveis crimes de guerra nas áreas que foram tomadas pelos russos, que agora concentram os esforços na região leste do país, e alertou outros países sobre a ameaça oferecida por Moscou. A Rússia deve ser privada de qualquer oportunidade de aterrorizar seus vizinhos. Não se trata apenas da Ucrânia. Os verdadeiros planos russos são para todos. A Ucrânia é apenas o começo. Em seguida, Deus me livre, seu estado, outros países bálticos, Moldávia, Geórgia, Polônia, estados da Ásia Central. Ameaças já estão sendo ouvidas de Moscou contra a Finlândia e a Suécia. O presidente da Lituânia lamentou que alguns países da União Europeia ainda não se atrevem a decidir quando vão limitar as compras de petróleo russo. Zelensky vem falando a uma série de parlamentos em busca de mais apoio para seu país. E, enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a invasão da Ucrânia era inevitável e provocou os países do Ocidente ao dizer que as sanções podem se voltar contra eles. Putin fez essas declarações hoje durante uma viagem, a primeira desde o início da ofensiva na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin esteve com o colega bielorrusso Alexander Lukashenko no extremo leste da Rússia. Em uma entrevista coletiva, o líder falou sobre a ofensiva à Ucrânia.
Nossa tarefa é cumprir e atingir todas as metas traçadas, minimizando as perdas. E vamos agir com calma, de acordo com o plano originalmente proposto pelo Estado-Maior. O Kremlin já reconheceu perdas significativas, mas sem fornecer números específicos. A Rússia nega sistematicamente ter matado civis e acusa a Ucrânia de ter usado sua população como escudo humano. Questionado sobre o massacre de civis na cidade ucraniana de Bucha, que Kiev e países ocidentais atribuem às forças russas que ocuparam essa cidade perto da capital, Putin rejeitou a questão. O presidente russo comparou essas acusações às feitas contra o regime de Bashar al-Assad na Síria pelo suposto uso de armas químicas durante a guerra naquele país e disse que em ambos os casos são informações falsas. Putin também considerou que a falta de coerência dos negociadores ucranianos impediu que os países chegassem a um acordo. E reiterou que a ofensiva vai continuar até que todos os objetivos de seu país tenham sido alcançados. E de volta ao Brasil, Abril Laranja é o mês de conscientização e prevenção da crueldade contra animais. Nós vamos mostrar agora a história da Nick, uma cachorrinha vítima de maus tratos que foi resgatada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e hoje vive feliz ao lado da família. Há 3 meses, os dias na casa do Jean são sempre muito alegres e agitados. No chão, os brinquedos preferidos da Nick contrastam com os móveis. Ela entrou na minha vida como lar temporário e a Carla ligou, me pediu se eu poderia ficar com ela uns dias, porque ela estava com uma certa doença que não podia ficar em contato com os outros cachorros. E eu falei, não, Carla, pode trazer ela aqui que eu fico com ela. Ela tá feliz, ela tá bonita, ela, que a gente falei, é a alegria da casa. Ela tá vivendo a melhor versão dela aqui dentro do apartamento. Para onde eu for, eu vou levar ela. Dentro de Mato Grosso do Sul, fora de Mato Grosso do Sul, ela vai ser minha companheira até que um dos lados falhe, né? Um dos lados morra, né? Antes disso, a cachorrinha vivia em situação de extremo abandono, acorrentada. Quem a resgatou foi esta protetora. Sem comida, sem água. Ela era um pouquinho menor que isso, né? E a situação dela me comoveu pelo fato de uma pequenininha, pobre indefesa, né? E eu fiquei sabendo que o cara deixava ela acorrentada e às vezes ela escapava e ele batia nela. E aí eu conversei com a vizinha, né, da casa, falei que a questão que aquilo ali era maus tratos e que eu ia denunciar caso ele não tomasse providência. Porém, ele disse que no outro dia era para eu ir buscar. Então, eu acabei optando de resgatar a Nick. Todo este comportamento é recíproco ao do tutor. Essa veterinária explica que os animais costumam espelhar o carinho que recebem. Um animal que é tratado com agressividade, com maus tratos, com violência, ele vai retribuir aquilo que ele recebe. E quando ele tem amor, carinho, cuidado, o temperamento dele muda 100%. Exatamente isso. Vamos dar sempre muito amor e denunciar os maus tratos aos animais, que é crime, né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.